Uma boa noite para vocês. Eu não sou muito de currículo, não, mas eu queria só salientar o currículo que mais me orgulha, que é ser blogueiro hoje em dia. Eu gostei muito das duas primeiras apresentações, do Graef e do Coelho, e esse foi um dos temas aí que nos anos 90 eu me dediquei muito. Eu fui convidado, quando o Bresser entra e tenta dar uma renovação na reforma do Estado, tenta criar a figura do gestor empreendedor no lugar do gestor burocrata. Eu fui convidado para fazer parte do Conselho da Reforma do Estado e do Prêmio de Qualidade do Setor Público, ao lado de Gerdau e outras pessoas, que ajudou a trazer um pouco de arejamento a esse modelo. O levantamento foi muito interessante por mostrar a evolução do setor e os impasses. Nós tivemos aí, em 95, no período Bresser, lá, uma boa discussão pública sobre a necessidade de indicadores, a necessidade da governança, ou seja, como que eu tenho que ter gestão profissional, mas como que eu controlo a gestão profissional? Através de indicadores na ponta. Foi um bom avanço que foi sepultado depois pela falta de interesse do Fernando Henrique na continuação do governo. E quando entra o governo Lula, também essa questão do Estado. Houve um bom desmonte aí no período do Fernando Henrique Cardoso, e essa questão do Estado teve um trabalho de recuperação da capacidade dos ministérios e tudo, mas sem se pensar mais de forma criativa nessa questão de modelos de gestão, a não ser numa área específica, que foi a área social. A área social, se você pegar, foi bem apresentado pelo Coelho aí, o conjunto de atividades que compõem a carreira do gestor público, e o grande desafio é aquele gestor que consegue articular todas as forças. Então, quando você pega o Bolsa Família, aí foi um baita avanço. É gozado que quando você fala em fazenda, planejamento, parece a área mais sofisticada do governo, né? Mas o diferencial brasileiro, a grande competência brasileira, a gente observa naqueles pontos voltados para o contato com a população e para a articulação federativa. A Bolsa Família é um caso muito interessante, e algo que foi colocado aí sobre as políticas sociais. Você tem algumas figuras que foram criadas, digamos, na luta política, o pessoal do Sul, principalmente da área agrária, que quando o Lula começa com a questão do biocombustível, com a agricultura familiar, eles sabiam como tratar com o agricultor familiar. Então, eles tinham uma tecnologia própria que não estava consolidada em livros e cursos e tudo, mas que era um conhecimento do dia a dia das famílias que era muito importante para conseguir implementar esses programas, né? O que nós tivemos nos anos 90, que se perdeu com o tempo, eu acho que vocês vão entrar no mercado agora no momento de ruptura, em função de todas essas manifestações, era a busca de resultados no setor público. Você sai do caminho burocrático, de cumprir aquelas funções. Você tem um modelo de legislação no setor público que é o seguinte: quem não faz nada não corre risco. Quem faz alguma coisa é punido. Você vê isso no meio ambiente, no IBAMA, licenciamento ambiental, qualquer tipo de função que você tem. Se você toma uma decisão, você vê que é relevante para o país, você está sujeito a ter um problema administrativo, ter um problema de um papel mal assinado. No caso de meio ambiente, você fica responsável pelo resto da vida. Então, qualquer coisa de errado que faça, você é punido. Se você assina lá, carimba e assina os documentinhos tudo direitinho lá e não faz nada, você não pode até fazer uma boa carreira no setor público. E isso ocorre no momento em que você teve, como bem o Graef descreveu aí, uma renovação com a figura com o aparecimento de muitas figuras profissionais, o gestor público, o analista de investimento, o analista de infraestrutura, um conjunto de competências muito interessantes que vão para o setor público e acabam amarrados por essa visão burocrática. Se eu não fizer nada, eu não corro risco. Se eu fizer alguma coisa, eu corro risco. Isso vale para toda a estrutura do Estado brasileiro. Por exemplo, agora está havendo aí a FINEP, por exemplo, vai ter esse programa Inova Empresa aí, que é para levar recursos para empresas, startups, aquelas empresas que estão surgindo. Quando você vai para os Estados Unidos, os fundos investem em 20 empresas, esperando que 2 ou 3 deem certo. Aqui no Brasil, você investe em 10 empresas. Se 9 derem certo e uma der errado, vai Tribunal de Contas, vai CGU, vai tudo em cima dessa
não desse erro, mas dessa aposta mal feita. Tudo isso veio no momento em que as manifestações de rua, elas demolem aquela ideia dos serviços públicos brasileiros. Os serviços públicos brasileiros são muito ruins porque não se atua na ponta. A burocracia, ela se basta a si mesma. Esse é um dos problemas que vocês vão viver lá. Você tem alguns indicadores, por exemplo, eu estava conversando outro dia com o pessoal, posto de INSS. Então, você tem indicadores. Quais são os indicadores que o Ministério da Previdência tem? Fila em posto de INSS. Então, se tiver fila, significa que o posto é ineficiente. Quando você vai na ponta, você vê o seguinte, aqueles postos que resolvem mais os problemas dos aposentados têm mais fila. Porque os aposentados querem ir lá, porque lá eles conseguem resultados. Os postos que não fazem nada, não tem fila. Então, pela avaliação estatística, por essa estatística burra, que mede eficiência, o posto ineficiente é premiado e o posto eficiente ele é punido porque tem mais filas do que antes. E daí eu entro nessa questão das manifestações de junho aí e das mudanças que estão ocorrendo de uma forma muito acelerada em todo o país. Essas manifestações de junho, o pessoal que gosta de música brasileira aí, é muito interessante, você tem 1929 e 1930. A música em 29 era uma coisa totalmente atrasada, em 30 já era uma coisa totalmente nova, moderna. Aí você fala, o que aconteceu? Um cometa passou, dividiu o país em dois? Não, você teve um evento que foi a Revolução de 30, que permitiu que o novo aflorasse. Então, aquela música de 30 já existia antes, mas não aparecia. O que nós temos hoje em dia é um conjunto de ideias, conceitos, que vêm mastigados desde a Constituinte, que cresceram nos anos 90, que cresceram na década passada, e tudo ainda não afloraram. E não afloraram por quê? Porque quando vocês pegam a questão das políticas públicas, do gestor público, essa questão do gestor que faz pode fazer um baita de um trabalho, um modelo de gestão fantástico. Todo modelo de gestão inovador tem problemas. O que acontece com quem tenta inovar? Aparecem os primeiros problemas, a imprensa, a velha mídia, como eu digo, vai lá e crucifica o sujeito. E crucifica por uma razão muito simples. Se você for pegar o modelo de mídia, o modelo de democracia que vigorou, não apenas no Brasil, em todos os países ocidentais, o que você tinha? Você tem as eleições entre o partido político e você tem uma imprensa que faz oposição ou não faz oposição. Quando você pega a administração pública, seja Belo Horizonte, São Paulo, seja Piracicaba, municípios maiores ou menores, e principalmente seja a União, quem define se o governo está indo bem ou mal é a mídia, se não tiver contraponto. Porque qualquer grande organização, eu posso ficar durante 6 meses levantando um defeito por dia. Eu levanto um defeito por dia. Se eu levanto um defeito por dia, o leitor vê e conclui que só tem coisa ruim. Isso está ocorrendo nesse momento. Ou você tem períodos que você levanta uma coisa boa por dia. É a mesma administração. É a mesma realidade. Agora, o que chega para o leitor é o filtro do jornal. Então, se o jornal quer dizer que está tudo ruim, ele vai, por exemplo, o Valor, que é o melhor jornal que tem aí. Eu estava vendo outro dia. Erro do Ministério de Minas e Energia, lá em cima de um transformador, um negócio assim, lá das usinas do Rio Madeira, poderiam ter dado um prejuízo de bilhões, poderiam queimar todo o sistema elétrico brasileiro. Daí você vai ver a matéria diz que em outubro iam entrar em funcionamento as novas linhas, e esse problema foi identificado em 2010, então em dezembro essa peça vai ser colocada. Então não tinha risco nenhum, mas basta você criar uma hipótese que você cria o alarme. Nos anos 90, nós tivemos um grupo de pessoas aí estimulando muito a questão dos indicadores. Os indicadores seriam uma maneira, primeiro, de você avaliar objetivamente se tal administração está indo bem ou mal. Então, pelo indicador, você vê, o indicador é algo objetivo. E para garantir a continuidade das políticas. Ou seja, eu tenho um indicador de melhoria de educação. Eu tenho um modelo de educação que está funcionando. Se entra um novo prefeito ou um novo governador, ele seria obrigado, pela consolidação do indicador, pelo fato da opinião pública ter assimilado aquele indicador,
a seguir aquelas políticas, evitando aquelas trocas que sempre ocorrem em mudanças de governo. Isso aí acabou não dando certo por variadas razões, mas a principal razão é o seguinte: nunca interessou à mídia, a velha mídia, pegar esses temas, que são temas relevantes, e transformar esses temas em bandeiras. A política econômica, entre as eleições, só vira prioridade pública o que vira manchete em jornais. Eu faço parte já de um grupo desde os anos 90, aí, Fundação Nacional de Qualidade, cobrindo temas ligados à qualidade, à inovação, a políticas sociais, a educação. Nunca foi tema de primeira classe nos jornais. Tema de primeira classe, mercado financeiro, inflação, câmbio, eventualmente, e escândalos, escandalização de tudo. Então, passa a ideia de que tudo que está ocorrendo no setor público é corrupção, todos os partidos são corruptos, todo ato de governo é incompetente. Então, não tem a premiação daquele gestor que estabelece um modelo inovador e consegue avançar. É por isso que a administração pública brasileira não tem esses estímulos externos. O que ocorreu com as manifestações de junho e com as redes sociais? Esse modelo foi implodido, e não apenas no Brasil. Acabou aquele controle da mídia sobre a realidade que chegava até a esfera federal ou as esferas estaduais. Quer dizer, o modo de produção da mídia é algo extremamente restrito. Você vê, você tem lá uma redação, 140, 150 pessoas, tendo que interpretar tudo o que acontece em um país que, desde os anos 90, tornou-se extraordinariamente complexo. Nós temos grupos hoje que estudam de maneira aprofundada modelos de educação, modelos de gestão pública, inovação, políticas sociais, combate à pobreza. A gente tem uma estrutura de país aqui, de primeiro mundo, a riqueza de discussões que ocorrem em todas essas áreas. Mas isso não vinha à tona, por quê? Primeiro, os partidos políticos. Nós não temos partidos políticos programáticos. Então, as bandeiras de partidos políticos são muito precárias, muito generalistas e sem pegar os fatos novos que estão ocorrendo. O segundo, a universidade. A universidade é muito fechada. É muito fechada. Essa discussão que está ocorrendo aqui tinha que estar sendo transmitida para o Brasil, sair da redoma. Mas como que sai da redoma? Você tem que passar por um jornal. Para chegar no jornal, você tem que dar entrevista para um jornalista que não entende do assunto. Aquele jornalista vai definir qual é o tema da conversa com vocês, que vai interessar o leitor, vai escolher um lado negativista, um lado de escândalo. Então, não chegava na opinião pública. Então, o ponto que... E daí entra o outro... E a própria universidade ela é muito fechada em si mesma. Isso aí já é algo histórico aí, né? Com as redes sociais, esse modelo implode. Então, as redes sociais elas trazem um novo protagonismo, que é o seguinte: quem tem que escrever sobre gestão pública, quem tem que transformar os fatos em notícias, não são os jornais, são vocês. As redes sociais permitem isso. Você começou já nos anos 80, 90, com listas de discussão, fóruns de discussão, alguns sites especializados, alguns blogs especializados, com discussões muito ricas, muito mais ricas e complexas do que aquilo que a imprensa conseguia assimilar e levar para o seu leitor. Nesse novo modelo, as bandeiras que vão ter... Você tem alguns pontos que vão ser relevantes. Um dos pontos aí é essa questão do setor se articular e produzir as suas notícias. Nós estamos lançando um jornal em São Paulo, o jornal GGN, que vai ser uma rede social com um jornal dentro. Nós já estamos falando com a OAB, que vai ter um conjunto de advogados discutindo temas de direito, com o Instituto de Engenharia, um conjunto de engenheiros discutindo problemas de metropolização, com o pessoal da área de educação, todos pela educação e mais, independentemente de linhas para discutir educação, a questão de inclusão social. Então, dentro desse modelo, o dono da análise, o dono da notícia é o especialista. O papel do jornalista é ser um curador, ou seja, colocar no mesmo ambiente grupos de pessoas com suas respectivas competências, saber fazer a provocação dos temas, pegar aqueles temas e transformar em notícia e dar visibilidade jornalística. Isso aí vem, esse movimento que está ocorrendo nas redes sociais, ele surge simultaneamente com alguns avanços legais que o Brasil teve, mas que ainda não se transformaram em ações efetivas, que é essa lei de transparência.
A lei de transparência obriga a se trazer um conjunto enorme de informações e dados para a internet. Mas para ser eficiente, você tem que ter na outra ponta quem saiba trabalhar esses indicadores. Um ponto que foi colocado pelos dois palestrantes anteriores, e que é muito importante, é essa questão dos municípios menores, por exemplo. Você tem políticas de transferência de renda, você tem políticas públicas hoje de transferir, de colocar unidades básicas de saúde, tratores, um conjunto de elementos nos pequenos municípios, e eles não dão conta por falta de modelos de gestão. Não, nem modelos de gestão, por falta de gestão básica. Então, digamos, daqui para frente, o que vai acontecer com quem estiver na área pública? Até agora estava sob o foco de grandes jornais que focavam especificamente os problemas que surgiam para instrumentalizar politicamente os problemas. Então, se eu sou um jornal de oposição, eu vou lá, vou mostrar que aquele programa lá tem tal e tal erro, esqueço a parte dos acertos, foco no erro e faço escândalo. Então, isso aí tirava todo o estímulo do trabalho que vocês fariam. Daqui para frente, com essa questão da opinião pública vindo à tona, um outro ponto que vai ser demolido é essa ideia de que o técnico consegue, no gabinete, resolver os problemas nacionais. Isso era algo que se pensava superado, que acabou não sendo superado. O governo Dilma, a Dilma que trouxe grandes avanços na articulação federativa com o PAC, e os problemas que ela enfrenta hoje é de querer resolver em gabinete fechado questões que são de alcance mais geral. Então, daqui para diante, no lugar de ter 2 ou 3 canhões em cima da administração pública, vai se ter cada vez mais redes de ativistas de toda a natureza, seja ativista político, seja ativista de educação, seja ativista de transporte público, de olho querendo acompanhar o que está acontecendo no setor público. No final dos anos 90, quando deu, digamos, aquela decepção com a inapetência do setor público de ter a gestão inovadora, de trabalhar por resultados e não pelos processos em si, a grande esperança que tinha era a internet. Porque a internet ia permitir, e permitiu grandes avanços já na administração pública, permitiu a consolidação de trabalhos federativos, permitiu o controle expresso de gastos, aí, o CIAF e outras ferramentas que surgem no final dos anos 90 ganham consistência. Mas agora, com essa pressão da opinião pública, cada vez mais o aprimoramento dos indicadores vai ser relevante, e cada vez mais as bandeiras inovadoras têm que vir a público. Então, cabe aos senhores aí pegar essa bandeira da gestão pública inovadora. Em contrapartida, a gestão pública burocrática que vigora hoje, em função de Tribunal de Contas, em função do CGU, em função de todo esse aparato legal que surge nos anos 90 e que amarrou totalmente a administração pública. Há um conjunto enorme de peças permitindo aí se jogar um xadrez de primeiríssima, que já foram expostas aqui. As parcerias com o setor privado, a articulação com estados e municípios, articulação com universidades. Para mim, esse exemplo do Bolsa Família tinha que virar uma tese, tinha que virar uma matéria de curso para todos os cursos de administração, para mostrar o que é a gestão pública. Uma gestão que você trabalha com indicadores de primeiríssima, focalizados, trabalha com ferramentas de articulação com estados e municípios, trabalha com tecnologias de ponta, trabalha com supervisão de universidades. Então, essa articulação, o grande gestor público, é aquele que souber fazer essa articulação de todos os fatores. E, principalmente, aquele que tiver a sensibilidade para o que está ocorrendo hoje com a opinião pública. Então, o que seria o perfil dos futuros aí, comandantes aí da área pública, dos técnicos de ponta da área pública? A parte de estatística e indicadores. Tem que estudar, mas ir fundo nos números. Não é pegar o número frio lá e achar que aquele número frio exprime a realidade. É ir fundo na qualidade dos números. Ter a sensibilidade para acompanhar redes sociais e perceber os movimentos de opinião pública. Ter a sensibilidade para criar formas de dar transparência para os trabalhos, para os resultados de sua respectiva área, porque é isso que vai garantir a legitimidade do seu trabalho. O que nós temos hoje é uma nova geração
Quando digo nova geração, não é só de idade, não. É um novo pensamento que está vindo por aí, que está acima dessas questões de... Esse negócio de fora do eixo, quem leu minhas colunas aí no blog, em função dessa entrevista para a Roda Viva, desse pessoal do fora do eixo, o mundo que vocês estão entrando é um mundo que não está mais compartimentalizado. O mundo que vigorou até agora era tudo compartimentalizado. Era PT e PSDB. Se eu estou nesse setor aqui, eu só penso nesse setor, não penso no desdobramento do outro setor. Se eu estou pegando uma bacia hidrográfica, eu vou fazer cálculo lá do uso da água, não vou fazer do uso da eletricidade. Não vou, se eu estou em segurança pública, estou no município X, eu não vou falar com o município Y. Com a internet, todos esses muros estão caindo. Então, a visão sistêmica, a visão do sistema, passa a ser um elemento central. Então, tem que se saber modelos de gestão, tem modelos de indicadores, tem que ter noção aqui de sociologia, de questões sociais, tem que ter noção de como tratar com aspectos políticos relevantes. Nós tivemos aí um grande programa, uma grande tentativa, que foi Brasil em Ação, lá pelo Zé Silveira, lá nos anos 90, que fracassou porque achou que o técnico substituiu o político. Em outros momentos, você pega o Cristóvão Buarque, lá em Brasília, ele achava que o técnico era contra o político. Ele até proibiu o uso da palavra qualidade no governo do Distrito Federal. Então, entender que ser técnico não é necessariamente ser o tecnocrata, mas é ter a sensibilidade de como se constrói o país, como se atende à opinião pública, principalmente a prestação de contas à opinião pública, é essencial. E ter a ideia que quem serve ao Estado não serve a partidos políticos, não serve a bandeiras específicas. O servidor público é um grande ativo nacional, e quando vem com uma bagagem técnica que a geração de vocês está trazendo, nos anos 90, o aprimoramento trouxe, tem-se uma matéria-prima para grandes transformações. Espero que vocês entrem no mercado botando para quebrar. Viu? Obrigado pela atenção.